Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para um assunto espinhoso: Tesouro Selic versus caderneta de poupança. Bom, nós vamos usar a calculadora do Tesouro Direto, tá? E eu vou mostrar da onde eu estou tirando os dados e nós vamos explicar as pressuposições para a comparação que não vão se manter em todo o período. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas simulações aqui, elas não são totalmente válidas. Elas são válidas somente se a taxa se mantiver por todo o período simulado. E isso é um grande ponto de interrogação e restringe muito a nossa conclusão, porque a nossa conclusão ela vai ser válida enquanto a taxa Selic for esta, certo? E nós temos também que alertar vocês do seguinte: vamos supor que o investimento vencedor seja a caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela tem dois aspectos muito diferentes do Tesouro Selic. Vamos lá. Ela só rende na data do aniversário, então, apesar da liquidez dela ser D mais zero, você pode sacar na hora, ela não tem um rendimento diário, e o Tesouro Selic tem. Só que a liquidez dele é D mais um. Então, eu vejo assim, os dois têm problemas. Porque o D mais um realmente é um problema de fato, porque você não pode resgatar Tesouro Selic e investir no mesmo dia em outro papel do Tesouro, porque você só vai receber o dinheiro no dia seguinte e quando você faz o investimento ele é debitado no mesmo dia da sua conta. Então, isso é um grande problema, tá? Fica aqui até a sugestão para o Tesouro rever isso e fazer a cobrança como era antes, tá? Se não me engano, em meados de 2017 houve essa mudança e eu acho que foi muito ruim para o investidor, tá? Porque antes o débito era feito no dia seguinte à operação, o débito era D mais um, e hoje em dia o débito, quando você faz o investimento, a sua conta é debitada em D mais zero. Isso é muito ruim, porque eu não posso trocar um Tesouro Selic por um Tesouro IPCA, porque eu sei que vai dar problema. Porque eu não vou ter o dinheiro na conta e eu vou sofrer uma penalidade do Tesouro, certo? Se você não tiver o dinheiro, se você investe por banco ou por corretora, você não transferiu o dinheiro para a corretora. Ou se você investe por banco, o dinheiro não está na sua conta corrente, o que acontece? O Tesouro bate lá na conta, após as 18 horas do dia em que você fez o investimento, a operação é cancelada, só que você vai receber advertência. Isso é um problema sério, porque depois, em duas advertências, você fica suspenso, né? De investir por um período lá, e aí tem que conferir no site do Tesouro direitinho essas regras. Então, pessoal, essa diferença é muito importante, tá? Então, a poupança só rende na data do aniversário. O Tesouro Selic tem rendimento diário. E a outra questão é a seguinte: a liquidez. A liquidez da poupança é D mais zero. A liquidez do Tesouro Selic é D mais um, certo? Então, mesmo que a poupança ganhe, o Tesouro Selic, ele tem essa vantagem de você ter o rendimento em todos os dias do mês. E quando você realizar o resgate. E na poupança, não. E isso é muito importante, certo? Muito importante também são os dados na hora que a gente vai simular utilizando a calculadora do Tesouro Direto. Então eu estou descendo aqui na nova tabela, e eu desci demais. Então aqui, ó, o rendimento, a rentabilidade anual do Tesouro Selic agora não tem mais dúvida. Nesse novo formato aqui ficou legal, né? Porque agora não tem mais dúvida. Ele não rende só a Selic, ele rende a Selic mais aquela taxinha que era mostrada lá embaixo, na tabela verde, né? Isso não podia não ficar claro para muitas pessoas, mas agora está absolutamente claro. Então, não é a Selic pura, certo? É a Selic mais 003. E não é 003, é 00344. Mas a calculadora do Tesouro não permite que nós coloquemos as 4 casas decimais, tá? E todos os papéis, eles são calculados com 4 casas decimais e truncada. Ou seja, o Tesouro não faz arredondamento aqui. Então, podia ser 03449, ele não arredonda, ele trunca, tá? Isso é a metodologia, tá? Não tenho crítica a fazer.
tá? É a metodologia e pronto, e acho que tá legal. Só que a calculadora não permite que nós informemos isso, tá? Bom, outro aspecto com relação ao meu vídeo da calculadora, eles corrigiram a questão da data de vencimento, tá? Então muitas pessoas viram aquele meu vídeo em que eu faço uma crítica, né, a ter divulgado a calculadora com ainda esse errinho, mas já está corrigido. Então vamos lá inserir os dados, pessoal. Tesouro Selic 25, data do investimento, a calculadora não permite dias anteriores, né? Então nós temos que colocar a data de hoje. Vencimento, olha aqui, ó, só para me desmentir, não é 13 de janeiro, é 1 de março. Mas eu vi que nos IPCAs isso está corrigido. 1 de março de 2025, ok. Valor investido, vamos colocar R$1.000 para a gente ter a noção. Taxa de rentabilidade do investimento. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui a taxa Selic? Não. Eu vou colocar aqui, ó, essa parcelinha aqui, tá? Como eu já demonstrei no meu vídeo da calculadora, a gente digita sem a vírgula, 003. Eu posso clicar, ó. Ó, ele muda tudo, ó. Então, não dá. Tem que ser 003, porque se eu continuar digitando, ele vai mudar aqui, e aí você fez tudo errado. Taxa de administração do banco corretor é 0. E a taxa Selic para o período, qual é o correto de informar aqui, meus prezados? É 2,25, que é a taxa de hoje? Não. Isso é a Selic meta. Nós aqui informamos a Selic over. Por quê? A Selic over é a mesma coisa que o CDI. E o que o Tesouro Selic rende, pessoal? Ele rende 100% do CDI. Quanto que é o CDI? 2,15. Então aqui é 215. É isso que nós digitamos, certo? Então todos os dados estão corretos, o botãozinho é para estar verde lá embaixo. Vamos ver. Tá verde. Aqui eu vou calcular o final do prazo, tá? Vamos calcular, vamos ver como é que fica o final do prazo. No final do prazo, gente, a rentabilidade líquida após taxas e imposto de renda é 1,62% ao ano. Ó, percento AA quer dizer por cento ao ano. Quanto que rende a caderneta de poupança, pessoal? A caderneta de poupança rende 70% da Selic. Mas qual Selic? A Selic meta, tá? Tem vídeo aí de youtuber famoso que ele usou a Selic over para fazer essa conta, fez tudo errado, ficou com tanta vergonha que tirou o vídeo do ar, tá? Eu só não vou citar quem é, porque ele tirou o vídeo do ar, então ele não quer que as pessoas saibam que ele cometeu aquela baita gafe, tá? Mas, assim, alguns de vocês vão se lembrar e vão saber quem foi, tá? Então, pessoal, vamos calcular esse negócio aqui para ver quanto que é o rendimento da poupança para comparar com o rendimento líquido final do Tesouro Selic, porque no final do prazo, eu sei que a poupança ela vai render, mas ela não vai ter desconto de nada. Então, eu posso comparar a taxa da poupança agora com a taxa de rentabilidade líquida após taxas e imposto de renda, ok? Tá aí. Então, qual é a Selic meta? 2,25. Vamos ver se eu não tô não. Conclusão parcial. Até o fim do prazo, o Tesouro Selic ainda ganha da caderneta de poupança, mas isso é até o fim do prazo. Essa realidade não acontece no resgate antecipado. Por quê? Porque no resgate antecipado, pessoal, nós temos um problema sério, que é a taxa de rentabilidade do título no resgate antecipado. Como que nós sabemos essa taxa? A gente tem que informar direitinho na calculadora, senão vai dar crepe. A taxa de rentabilidade no investimento 003. Vamos lá para a taxa de resgate. O pessoal tem dúvida aí quanto à taxa de resgate e tal. Agora a gente vai aqui, ó, resgatar. Vamos achar lá o Tesouro Selic 25.
Taxa de resgate, Selic mais 00444, tá? Essa é a taxa de resgate, é essa taxa que eu tenho que informar na calculadora. Então aqui vai ser 004, a calculadora não permite as 4 casas, só 2, então é assim que nós vamos escrever, tá? E a data do resgate antecipado, aqui nós vamos colocar os valores que nós queremos. Então agora eu vou dar uma pausa no vídeo, eu vou calcular isso, vou fazer mês a mês, tá? 8 de julho, 8 de agosto, 8 de setembro, e depois nós vamos comparar os valores mês a mês com o que eu já fiz aqui da caderneta de poupança, tá? Quanto que dá? Vejam aqui que na simulação o valor final dá 1.015,75, mas a gente já viu na taxa que o Tesouro Selic ganha. Deixa eu ver se ele desmontou aqui a resposta. Não. Ó, quanto que a pessoa resgata? 1.077. Ah, não, mas aqui é todo o período, né? Na poupança eu fiz só para o primeiro ano, tá? Então não é válida a comparação com o resultado da calculadora do período total. Mas aqui tá a poupança, tá? Que é aquilo ali, não tem mais desconto, tá? Eu vou fazer isso mês a mês para a gente ir comparando e depois eu vou passar aqui todos os dados para uma tabelinha aqui mostrando o rendimento do Tesouro Selic, tá? Com o resgate antecipado. E isso faz toda a diferença e muda toda a nossa conclusão, tá, pessoal? Então eu vou dar pausa e no mundo mágico da edição você vai ter a resposta agora. Primeiro mês, gente. Comprou em 8 de julho, resgata em 8 de agosto, resgata com essa taxa aqui, isso eu já expliquei, tá? Quanto que rende? Tá aqui, ó. Quanto que você vai pegar no bolso e botar no bolso, depois de tudo pago. Imposto, não tem IOF porque já passou o mês, tá? R$ 1.091. Vamos colocar aqui, então, R$ 1.091. Vamos botar o cifrãozinho aqui. Aí, então, aqui vai... vamos ter que botar isso aqui um pouquinho mais para cima, mas aí vai descentralizar minha tela. Depois eu denomino aqui as colunas, tá, gente? Vimos que no primeiro mês, a poupança, que é essa coluna aqui que está pronta, ganha do Tesouro Selic no primeiro mês, na data de aniversário. Se você for sacar aqui 15 dias, com 15 dias de investimento, a poupança você vai resgatar 1.000. No Tesouro Selic você vai resgatar alguma coisinha, tá? Mas vai resgatar alguns centavos. Mas vai ter IOF, tá? Então essa diferença tem que ficar muito clara. Tá? Agora vamos ver o segundo mês. Segundo mês. Investiu 8 de julho, resgatou 8 de setembro. Nós resgatamos 1.002,03. 1.002,03. Vamos transformar em dinheiro. Nós vimos que no segundo mês, o Tesouro Selic, na data de aniversário da Casa de Poupança, também perdeu. Agora, pessoal, para transformar uma história longa em curta, eu vou fazer para todos os períodos aqui, tá? Só que eu não vou consumir o tempo de vocês mostrando, tá? Vocês, pela magia da edição, vão ver já todos os números prontos. Antes, porém, contudo, quero mostrar a última simulação aqui, ó. 8 de julho de 2020, né? 8 de julho de 21, tá? 1.015,03, tá? Então, todo o processo que eu fiz já tá aqui. Já deixei tudo bonitinho. Só vamos botar aqui poupança e Tesouro Selic. Tá aí na tela, pessoal. Então, olha só. Vamos agora explicar as coisas, tá? No resgate antecipado, com simulação mensal, na data de aniversário da caderneta de poupança, durante o período de 1 ano, que foi o período que eu fiz, não quero me alongar mais, porque eu não vejo muito sentido, a caderneta de poupança na data de aniversário ganha do resgate antecipado no Tesouro Selic em todos os meses, tá? Isso é uma coisa inédita. Com essa taxa de Selic e com a taxa
de resgate, né, que é aquela diferencinha 003 que vira 004, e isso muda, pessoal. Por isso que essa comparação ela não é válida se qualquer uma das variáveis mudar, tanto a taxa Selic quanto a taxa de resgate. Se a taxa de resgate cair, você tem um ganho na marcação a mercado no Tesouro Selic, tá? Que é muito pequeno, mas existe, tá? Então já muda essa questão, porque a poupança ganhou só na data de aniversário por questão de alguns centavos. Você pode ver em todos os períodos, comparar todos os valores. E qual é a nossa conclusão, pessoal? A nossa conclusão é a seguinte. Isso aqui tem implicação, sim. Nós, em primeiro lugar, no longo prazo, o Tesouro Selic continua ganhando, tá? Isso foi a primeira informação que eu dei nesse nosso vídeo. A segunda informação é, no resgate antecipado, na data de aniversário, a caderneta de poupança ganha em todos os meses até um ano. Se você quiser fazer para 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, boa sorte, tá? Mostrei todo o método, você faz em casa e você vai ter a resposta. E existe a diferença de liquidez, D mais 0 ou D mais 1. Tá? E outra coisa que eu não falei também é o seguinte, é que na casa de poupança você está correndo o risco do banco, tá? Onde você depositou, garantido pelo FGC. No Tesouro Selic, não, você já tem a garantia do Tesouro Nacional, né? Que inclusive o Fundo Garantidor de Crédito usa títulos públicos no seu rol de investimentos. Então, pessoal, o Tesouro Selic é muito mais seguro que a cadeira de poupança. Isso também tem que ficar muito claro e tem que ser dito, tá? Mas assim, ó, eu acho que essa simulação serve para a gente também perder um pouco o preconceito, porque, por exemplo, quando eu participava de grupos de investimento no Facebook, Deus o livre, se você falasse que tinha ali uma reserva ou um valor qualquer na cadeira de poupança, meu Deus, você recebia pedrada de todos os lados, certo? Você era criticado por todo mundo. E perdia muita credibilidade do que você falasse. Porque a cadeira de poupança é muito mais simples, muito mais fácil. Agora, hoje em dia, nós temos essa realidade. A poupança ganhando por alguns centavos na data de aniversário. Só que o grande problema é o D mais 0 e o D mais 1, certo? Claro, para investir em fundo imobiliário ou ações, o Tesouro Selic continua perfeito, porque você recebe em D mais 1 e você só vai pagar o fundo imobiliário ou a ação em D mais 2 ou D mais 3, tá? Só que é o seguinte, se eu quero trocar os papéis, eu quero realocar a minha carteira do Tesouro Direto, eu não tenho essa possibilidade com o Tesouro Selic. Por quê? Porque aparece a taxa e se eu quero comprar um papel naquela taxa, eu já tenho que ter o dinheiro no mesmo dia na conta. E o Tesouro Selic não me proporciona isso. Isso é um problema muito sério. Então, se você deixa o dinheiro na casa de poupança para justamente você ter essa agilidade de D mais 0, em troca de perder o rendimento de alguns dias fora da data de aniversário, eu não vejo isso como uma atitude errada e não critico. Mas me diz você, o que você acha melhor para uma reserva de oportunidade ou para um investimento de curtíssimo prazo, alguns meses? Você prefere a casa de poupança ou o Tesouro Selic? Deixa aqui na área de comentários que vai ser muito interessante. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.